Venha estudar a Palavra de Deus conosco, Seminário Teológico da Reconciliação. Aqui você estuda com profundidade, grade curricular de 64 matérias, especialização com ênfase em apologética. O Seminário Teológico da Reconciliação está localizado na Rua Osvaldo Aranha, número 790, Jardim Maravilha, em Vicente de Carvalho. Vamos juntos crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Acesse www.ministeriodareconciliação.net. Tem acesso às notícias do mundo da religião, todos os nossos programas de TV, mensagens pregadas em nossa igreja, estudos bíblicos, devocionais com o pastor Luiz, agenda de eventos, fotos de diversos encontros, notícias de nosso ministério, declaração de fé, espaço para pedidos de oração e aconselhamento bíblico pessoal e muito mais. Acesse www.ministeriodareconciliação.net. Graças e paz, amada igreja. Vamos nos colocar em pé, nós vamos estar orando na nossa oração inicial, para no início nós vamos ter uma oração ao nosso Deus. Vamos estar orando, em seguida a nossa irmã Valéria vai estar conosco nos louvores, e depois é culto de oração, não é, irmãos? Então estaremos apresentando as nossas necessidades ao nosso Deus. Enquanto estiver os louvores, amado, cada oração está aí, os irmãos que tiverem os pedidos podem, né, cuidar aí, vão fazendo os seus pedidos, na hora da oração a gente vai estar orando junto aí, uns pelos outros, amém? Senhor nosso Deus e Pai, Deus és tu, Senhor, Deus soberano, Senhor dos céus e da terra, o Deus em cuja presença nós estamos neste momento, e queremos pedir, Senhor, sobre nós, o teu povo, a tua graça, Senhor, a tua misericórdia. Que tu tragas, Senhor, guardar sobre as tuas potentes mãos aqueles que estão vindo pelo caminho, meu Deus, que deixaram os seus lares, as suas casas, Senhor, e estão em direção a este local. Livra do mal, livra dos acidentes, livra do malfeitor, ó Deus. Traz, Senhor, preparado por ti, pelo teu Santo Espírito, para te cultuar, Senhor, para te adorar na beleza da tua santidade. Assim também com cada um de nós, Pai, que estamos aqui, tu conheces e sabes das nossas necessidades. Tu conheces e sabes, Senhor, dos nossos porquês, Pai. Tu és o Deus que sonda os nossos corações. Tu sabes, Senhor, do nosso deitar e do nosso levantar. Ó Deus, sabendo, Senhor, que estamos diante de um Deus soberano, provedor de todas as coisas, ó Pai, nos pomos diante de Ti, Senhor. Toma, Senhor, o primeiro lugar nos nossos corações, toma o primeiro lugar nesta reunião, ó Pai, que tudo seja feito, ó Deus, para a honra e glória, louvor e adoração do Teu santo, bendito e poderoso nome, e que Tu tomes o primeiro lugar, Senhor, nas nossas vidas. É o que nós te pedimos, e desde já te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Podemos sentar, nós vamos estar louvando o nosso Deus. Graças e paz, amada igreja. Adoremos ao Senhor com o hino de número 51. Celebrar
refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos meditar então um pouquinho na palavra. Nós vamos então voltar à lição de domingo, não é? Passado, que foi a lição 6.
E estamos então falando sobre Jesus Cristo, Deus, a identificação de Jesus como Jeová. Então esse é o ensino que estamos trazendo desde domingo pela manhã. Bem, nós falamos bastante domingo pela manhã sobre Kyrios, não é? E é interessante como que é o aprendizado, né? Não sei se vocês assim reagiram da mesma maneira que eu reagi aqui, tanto ao cantar o hino Tua Palavra que destaca bem a expressão Senhor, como também cantando este hino agora soberano e destacando bem a palavra Senhor, que é Kyrios, não é? Como elucida a nossa compreensão, não é? Traz luz à nossa compreensão, ao nosso entendimento, não é? Baseado então naquilo que ouvimos domingo pela manhã, tá? Bem, os irmãos devem aprender, queridos, a associar as coisas, tá? O louvor, de alguma maneira, ele tem que representar a palavra, não é? Diferente dos louvores de hoje, que são muito humanistas, hedonistas, não é? Eles não podem fazer isso. Mas no nosso caso, ao cantar, estamos também de alguma forma trazendo e fortalecendo o nosso aprendizado, tá? Então nós falamos domingo pela manhã que a palavra Yahvé ou Jeová no hebraico do Antigo Testamento, que representa a palavra Senhor, soberano, não é? Ele foi traduzido na Septuaginta, tá? E foi atribuído o mesmo nome de Jesus traduzido no Novo Testamento com a palavra Kyrios. Então, tanto Yahvé e Jeová com relação a Deus do Antigo Testamento na interpretação, na tradução da Septuaginta do Antigo Testamento, que interpretou o Antigo Testamento de hebraico para o grego, a palavra Kyrios é apresentada. E é a mesma palavra Kyrios que é atribuída a Jesus, tá? Então nós vemos aqui o que a lição está mostrando para nós, uma identificação de Jesus como Jeová, tá? Ou seja, e aí fizemos aquela pergunta, não é? Seríamos testemunha de Jeová ou testemunha de Jesus Cristo? E então falamos com os irmãos, com base no Novo Testamento, que somos testemunhas de Jesus Cristo. Por quê? Pelos textos que temos, inclusive, o próprio Deus se tornou testemunha de Jesus Cristo. E todos nós, então, fomos chamados para sermos testemunha de Jesus Cristo. E essa expressão de Atos 1:8, ela está associada exatamente à palavra Kyrios, testemunhar de Jesus. Então, Jesus é como Jeová. Então, não há qualquer possibilidade de nós aceitarmos o ensino falso das testemunhas de Jeová, que colocam, então, Jesus menos que Jeová, e eles se dizem, então, testemunhas de Jeová, quando a própria Bíblia indica que nós deveríamos e somos verdadeiramente testemunhas de Jesus, tá? Bem, de maneira geral foi isso que nós temos domingo de manhã. Hoje, vamos para a lição. Nós fizemos então esse tópico 1, combinado com o tópico, não é? 7, não é? Então, o 1 com o 7. Página 44 com página 48. Então, nós fechamos o 1 e o 7. Foi o que nós falamos no domingo de manhã. Bem, o tópico 2, que é a glória de Deus, que está na página 45, tá? Nós já trabalhamos bastante isso aqui nas aulas anteriores. Então nós vamos passar. Adoração a Deus, tópico 3.
nós também já falamos bastante em aulas anteriores. E também vamos passar. O tópico 4, criação de Deus, não é? Também já falamos sobre isso com bastante propriedade. Vamos também deixar passar. Nós vamos então trabalhar com o tópico 5, página 47. E se houver tempo, o 48, a página 48, o tópico 6. Tá? Então vamos lá. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos comparando Jeová, tá? Com Jesus. E estabelecendo então uma relação de igualdade. Essa relação de igualdade entre Jeová e Jesus, então, Jeová seria então a primeira pessoa da Trindade para nós, então que seria o Pai, para nós, não é? E para Jesus, então, a segunda pessoa, o Filho. E essa comparação de igualdade se dá em relação à divindade. Reconhecemos então que Jeová é Deus e que Jesus também é Deus na mesma igualdade, na mesma condição, tá bom? Na mesma condição. Bem, então uma das formas então de nós identificarmos isso no tópico 5 é que está dizendo que no Antigo Testamento a palavra Jeová muitas das vezes se revelou como Salvador, tá? Como Salvador. E que no Novo Testamento, né, a pessoa de Jesus também é revelada como Salvador. Tá? O que nós estamos fazendo? Comparando numa relação de igualdade Jeová e Jesus. E à luz da Bíblia vamos mostrar que Jeová é apresentado e revelado como Salvador, assim como Jesus é revelado como Salvador. Tá certo, queridos? Então, se este é Salvador e este é Salvador, então podemos dizer que Jeová é igual a Jesus. Tá bom? Bem, eu dou umas risadas assim porque, né? É bem beabá, né? É bem beabá, né? Se alguém disser uma aula dessa não entendeu, bem, aí o seu problema não é só Bíblia, o seu problema, não é? É um pouquinho mais grave. Tá? Então vamos lá. Tópico 5, página 47. Uma outra verdade fundamental e incontestável do Antigo Testamento é de que Yahvé, ou Jeová, é um Deus Salvador. Isaías 43:11 diz assim: Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. No livro do profeta Isaías, capítulo 12, então, a Bíblia traz um dos mais belos cânticos de louvor, exaltando o Deus Salvador. Diz lá então Isaías 12:2: Eis que Deus é a minha salvação, porque o Senhor Deus é a minha força, o meu cântico, e Ele se tornou a minha salvação. Tá? Então tudo aí você está vendo a ideia de Salvador, tá? No Antigo Testamento, no texto de Isaías, literalmente se referindo aqui a palavra Jeová, que na Septuaginta então vocês já aprenderam, não é? É Kyrios, por isso a expressão aí, eu sou o Senhor, tá? Fora de mim não há Salvador. Então a grande pergunta que surge aqui
diante dos adeptos de seita é quando você ouve essa expressão aqui, tá? A segunda oração, tá? Que diz lá: e fora de mim não há Salvador, tá? Então eles vão dizer isso para você. Se Jeová, tá, é o Senhor, e que fora dele não há salvação, então qualquer outra coisa que você apresente, tá, como esta, Jesus, não pode salvar. Porque o texto literalmente está dizendo o quê? Que fora desse não há salvação. Então eles vão dizer para você que não há salvação em Jesus, que essa possibilidade não existe, porque Jesus é um outro nome, e que a salvação é exclusividade de Jeová, tá? Então é isso que a seita apresenta. Então não pensa que isso é tão fácil assim, porque eles enrolam, tá? Eles têm a maneira deles de criar armadilha usando o próprio texto. Tá bem, queridos? Então, essa ideia aqui algumas coisas nós temos que considerar. Primeiro, acho que ouvimos até domingo de manhã aqui do irmão Pantoja. Isaías é um texto do Antigo Testamento que o seu princípio norteador, não é? E seu tema central é chamado então de profeta evangelista. Primeiro, Isaías é atribuído e chamado de profeta evangelista. E o texto de Isaías é chamado de um texto messiânico. E nós todos aprendemos que o Antigo Testamento se interpreta à luz do Novo Testamento. Então, quem é o Messias apresentado numa boa interpretação aqui? Quem é o Messias? Se Isaías é chamado de profeta messiânico, quem é o Messias? Não é? Se Isaías é chamado de profeta evangelista, o que é evangelho? E quem é a materialização, a revelação plena, né, do evangelho, das boas novas? É o Verbo que se fez carne, é Jesus Cristo, que é a palavra, tá? Então toda uma interpretação aqui, tá? Ainda que nós não desprezemos isso aqui, tá? Jeová, mas todo o texto de Isaías ele aponta para o Evangelho e aponta para o Messias, que viria de Deus para salvar. E ele vem de Deus de que maneira? Sendo o próprio Deus, na segunda pessoa. E se Jeová aqui é igual Quírios aqui, então é óbvio que Jeová e Jesus são iguais, são Deus. Logo, não é? Jesus então é a encarnação desse Deus que tabernaculou conosco, como diz João 1, e que veio para salvar a humanidade. Então, por que ele diz aqui, fora de mim não há Salvador? Porque Jesus é Deus. Então Jesus, apesar de ser uma outra pessoa, não é outro Deus, mas é o mesmo Deus. Então se eu creio, eles não creem, mas se eu creio, não é no 1 vezes 1 vezes 1 que é igual a 1, que é a Trindade, se eu creio nisso, Jesus não é outro, Jesus é outra pessoa.
Deus. Tá? Afinal, nós estamos aqui no grau comparativo de igualdade. O mesmo Deus é Salvador. Não importa se ele se apresenta na pessoa do Pai ou na pessoa do Filho. Ele salva. Tá? E é óbvio que o texto do Antigo Testamento está falando disso. E mais, não é porque Jesus é o Salvador que o Pai deixa de ser. Porque no projeto de salvação, como tudo, há uma pessoa que é a primeira e há as demais pessoas que contribuem com aquilo ou participam daquilo. Tá? Então, essa é a ideia. Então, aqui, queridos, a ideia é essa. Tá? Bem, aí nós vamos lá para essas afirmações literais. Primeiro, Mateus 1:21. Jesus como Salvador, para mostrar que Ele é igual ao Pai. Tá? Então, Mateus 1:21. Esse texto de Mateus 1:21 está falando então do anúncio do nascimento de Jesus, tá? E aí você lê aí: e ela dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Olha lá, então a palavra salvação e a palavra pecados. Tá? Então aqui nós temos a soteriologia, né? Ou soteria, palavra salvação. Então, Jesus então apresentado no Novo Testamento como aquele que veio salvar-nos dos nossos pecados ou dos prejuízos produzidos pelo pecado. Tá? Foi? Sim, a martiologia ou a matia que pecado, não é? Então essa ideia aqui que eu preciso entender, tá? Então, repetindo, estamos comparando que Salvador. Então nós temos aqui Jeová e nós temos aqui Jesus. Qual a relação disso? Jesus é tão Salvador como é Jeová. Então são iguais. Tá? O outro texto, Marcos 2, versos 7 a 10. A nossa lição diz: ele reivindicou para si o poder de conceder perdão. Lógico que perdoar está relacionado a conceito de soteriologia, não é? Então, com as palavras que estão ligadas ao campo da soteriologia, perdão, justificação, remissão, propiciação, não é? Redenção, palavras que estão ligadas ao campo da salvação. Uma delas é quem veio salvar, como diz lá o texto que acabamos de ler de Mateus, perdoar pecados. Qual é a ação então de Cristo ou de Deus em salvar? Perdoar os nossos pecados, porque o que nos condena é o pecado, tá? Então aqui Jesus reivindica, não é, o direito de conceder, o poder de conceder perdão dos pecados. 7 de Marcos 2. Porque diz este assim blasfêmia? Que blasfêmia era essa? A do verso 5. Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Quem pode perdoar pecados?
senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? O que é mais difícil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra, poder para perdoar os pecados, disse então o paralítico: levanta, toma o teu leito, vai para a tua casa. Então qual é o arrazoamento aqui? Quem pode perdoar pecado? Aí a resposta seria Deus. Tá? Na ideia então de Jeová. Tá? E aí então a conclusão que o próprio texto dá. Tá? Então a pergunta é: quem pode perdoar pecados? Deus. E como que Jesus pode perdoar? Porque Jesus é Deus, não é? Então, se Jesus é Deus, logo Ele pode fazer o que Deus faz. E o que Deus faz, perdoa pecado. Então, na medida em que o Senhor Jesus se revela como perdoador dos pecados, Jesus então se coloca em condição de igualdade com Jeová. Tá? Então é lógico. Aí você tem que juntar outros textos que você já viu aqui. Por exemplo, o de João 1. No princípio era o verbo estava com Deus, né? Aí depois o verso 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então esse Deus tomou forma humana, que é esse Jesus aí chamado de Filho do Homem. Mas na verdade o que ele é? Ele é um homem, mas também ele é Deus. Logo, o poder de perdoar pecado é de Deus. Se Jesus também é Deus, então ele é igual. E ele é Deus perdoando pecados. Tá, queridos? Ele reivindicou seu poder ao ressuscitar mortos. Tá? Então, ou seja, como o Senhor da vida. Marcos capítulo 5. Verso 35 a seguir. Marcos 5, 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse: o que Deus faz, e o que Deus faz, perdoa pecado. Então, na medida em que o Senhor Jesus se revela como perdoador dos pecados, Jesus então se coloca em condição de igualdade com Jeová. Tá? Então é lógico. Aí você tem que juntar outros textos que você já viu aqui. Por exemplo, o de João 1. No princípio era o verbo estava com Deus, né? Aí depois o verso 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então esse Deus tomou forma humana, que é esse Jesus aí chamado de Filho do Homem. Mas na verdade o que ele é? Ele é um homem, mas também ele é Deus. Logo, o poder de perdoar pecado é de Deus. Se Jesus também é Deus, então ele é igual. E ele é Deus perdoando pecados. Tá, queridos? Ele reivindicou seu poder ao ressuscitar mortos. Tá? Então, ou seja, como o Senhor da vida. Marcos capítulo 5. Verso 35 a seguir. Marcos 5, 35.
Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço, e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse: Talita cumi, que traduzido é: menina, a que te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Então observe, aqui há dois fatos relevantes. Primeiro, que Jesus usa a expressão dormir, tá? E ele quis dizer para aquele pessoal que, de fato, eles tinham errado no diagnóstico da menina. Ele queria dizer para aquelas pessoas que, os externos lá, né? Os que o acusavam, de que realmente a menina não estava morta, mas ela estava dormindo, exatamente para não vir acusação sobre ele, tá? E ele ser acusado antes da hora de ser Deus, e na condição de Deus, e para a condenação por usurpar o nome de Deus, no caso, segundo a lei deles, não é? E Jesus então não concluiu o propósito do seu ministério por antes da hora ser levado à morte. Então, no primeiro momento, Jesus tenta encobrir a sua própria natureza divina para aquelas pessoas, porque Jesus foi condenado pelos religiosos por blasfêmia, por dizer que era Deus, tá? E isso dava morte pela lei judaica, tá bom, queridos? Bem, e é por isso que Jesus é acusado e condenado, um dos seus crimes. O outro, pelo Império Romano, por ser chamado de rei, não é? Rei era só César. Então, Jesus, os homens fizeram ele subir no burrinho, chamaram ele de rei, Hosana ao rei, Hosana ao rei, esse é o rei dos judeus. E ele também foi acusado de se apropriar de uma condição de rei que só o Império Romano poderia ter. Então Jesus também é acusado politicamente de ser apresentado como rei, o que não podia, tá? Bem, mas aqui a preocupação é com a sua condição divina. Mas Jesus faz algo que somente Deus podia fazer na forma que Ele fez. Por quê? Você vai encontrar profetas no Antigo Testamento operando também milagre de ressurreição. Mas qual a diferença de Jesus para um profeta do Antigo Testamento? Por exemplo, Eliseu, que vocês vão lembrar bem. Não dá para eu ficar buscando detalhe, tá? Você tem que associar, tá? Então, Eliseu é um. Só que você vai ver que em muitos casos, Jesus, quando ia realizar um milagre, ele clamava ao Pai. Aqui não. Aqui ele assume literalmente, ainda que apenas com algumas pessoas, os pais da menina e os discípulos que o acompanhavam, os outros ficaram do lado de fora, mas ele lá dentro, ele assumiu sua condição de Deus. E ele não disse: Pai, ressuscita ela. Deus, eu sei que tu sempre me ouve, mas eu estou agora te pedindo para tu me ouvir e atender o meu pedido. Não, ele não faz isso nesse texto.
ele se coloca literalmente como Senhor da vida. E ele se volta para a menina e diz à menina: levanta-te. E neste caso ele se coloca como Senhor da vida. Ele não cria nenhuma relação, como muitas das vezes ele criou diante do público, de dependência ao Pai, tá? Mas ele se coloca aqui numa posição de autoridade absoluta como Deus para operar um milagre. E disse para a menina: levanta-te. Todos nós podemos crer na possibilidade de Deus ressuscitar alguém, tá? Mas ao orar, nós vamos ter que dizer o quê? Em nome de Jesus. Porque o poder não é nosso, é dele, tá? Mas nesse caso aqui, ele literalmente diz lá, olha lá, vamos voltar no verso 41. E tomando a mão da menina, disse: Talita cumi, que traduzido é menina, a ti te digo, levanta-te. Então aqui você vê o próprio Deus de Gênesis 1:1, que usa a palavra para criar as coisas, da vida, inclusive os animais, as florestas, não é? O reino vegetal que tem vida, é o mesmo que aqui usa da sua própria palavra para dar vida àquela que estava morta, tá? Então, se é só Deus que é dono da vida, como que Jesus então dá vida a esta menina? Por quê? Porque Ele é Deus, tá? Então aqui mais uma confirmação, e a ênfase sempre é salvação, tá? Então aqui nós também podemos associar, já que todo o Evangelho é uma pedagogia para a vida espiritual. Tem gente que pega texto de cura nos Evangelhos e quer sair por aí pregando cura. Os textos de cura que estão no Evangelho são pedagogia. Então você vai entender que a pedagogia é de que uma pessoa que está morta espiritualmente, e que Jesus, como Senhor da vida, Ele pode ressuscitar esta vida, como diz Efésios 2. E vós ressuscitastes, vós que estavam em ofensas e pecados. E quem que ressuscitou? O próprio Novo Testamento vai dizer: o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo ressuscita você espiritualmente para entender e viver as coisas de Deus. Porque sem Cristo estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então aqui a ideia de Salvador também está principalmente relacionada a isso, tá? Salvação dos pecados. O que o pecado produz? A morte. E neste caso aqui, tá? Eu tenho que entender que uma morte espiritual é causada pelo mesmo pecado que destrói a vida física também. Mas que Jesus tem poder não só sobre a vida física, mas também sobre a vida espiritual. Tá, queridos? Sempre entender isso. Um livro bom, A Pedagogia dos Milagres de Jesus, editora Vida Nova. Esse livro é muito bom, tá? Para você aprender a aplicar, tá? Em todas as realidades de milagres no ministério de Jesus, ele sempre está ensinando, tá? Algo da vida espiritual. Então a morte física é a ressurreição, explicando a ressurreição espiritual, tá? A pessoa cega, tá? Fisicamente, para explicar a cegueira espiritual. A pessoa manca, paralítica, tá? Para explicar também a paralisia espiritual e todas as outras, tá bem? Porque a principal doença, entre aspas, nossa, é espiritual, é o pecado, tá? Nós temos que entender isso também. Aí ele vai para o Lucas 7, não é? Que deve ser Lucas 7, a viúva de Naim, não é? O filho da viúva de Naim. E João 11, que é Lázaro.
tá? A ressurreição de Lázaro. Em todos eles, você pode pegar o texto, Jesus em nenhum momento se refere ao Pai, e deixando claro que o poder da ressurreição veio do Pai, que ele é apenas um profeta ali orando para que o Pai operasse aquilo. Não, ele assume a posição de principal e ele diz a Lázaro: Lázaro, como diriam os pregadores antigos, sai da toca, não é? Lázaro, sai para fora, não é? Ele diz, tá? E para a filha da viúva de Naim, para o filho da viúva de Naim, ele também diz a mesma coisa: levanta-te e anda, tá? Sempre atribuindo esse poder de salvar, de dar vida, de perdoar pecados a ele, e que nessa condição, então, nós dizemos que então Jesus é igual a Deus. Tá bom, queridos? E por fim, o juízo de Deus. Página 48, item 6. A realeza é atributo divino que Cristo exerce com maestria, pois as Escrituras, tanto do Antigo como do Novo Testamento, cantam o reinado do Messias. Opa, então estamos começando a olhar aí um Jesus que parece que o texto quer dizer que Jesus é rei. Bem, seguimos. A realeza do Messias sempre foi tipificada pelo reino de Davi. Gênesis 23, 5. Então, Davi, no Antigo Testamento, é a tipologia, tá? De Jesus. No Novo Testamento, como rei. No governo teocrático, a tarefa de executar juízo era do rei. Então, é o rei que executava uma palavra ou uma ação chamada de juízo. Então você vai ver Davi, você vai ver Salomão principalmente, você vai ver o próprio Saul, não é? Todos eles tendo sobre uma das atribuições principais da realeza ou do rei estabelecer juízo. No Antigo Testamento, o juízo final era a prerrogativa de Deus. Daniel 7, do 9 ao 14, eu acho que é a mão na parede, não é? Eclesiastes 12, 14. Essas funções divinas, realeza e juízo, são ambas reivindicadas por Jesus e atribuídas livremente a Ele, como podemos ler em Marcos 8,38. Vamos conferir. Marcos 8,38. Portanto, qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Então, olha a força da palavra vergonha. Essa palavra vergonha não está ligada a juízo. Qual uma das expressões utilizadas para inferno? Lugar de vergonha e desprezo eterno. Tá? Então, quando você pega as expressões no reino teocrático, aonde a monarquia de Israel, tá, assumia de quando Davi executava algum juízo, ele estava fazendo sobre o quê? Sobre a ordem do próprio Deus, porque o reino era, antes de monarquia, era
teocracia. Era Deus tomando suas decisões, ou por aquilo que estava estabelecido na lei, ou por uma revelação no Antigo Testamento, oral, profética, não é? Isso era feito. Então, se no Antigo Testamento um rei comum, ao tomar a decisão de juízo, estava fazendo isso em nome de Deus, porque o juízo na teocracia é atribuição divina, logo, Jesus, ao estabelecer um juízo de desprezo e vergonha eterna para aqueles que se envergonham dele próprio, está atribuindo o quê? Uma condição de juiz. Se coloca na condição de juiz. Então, se Deus é o juiz do Antigo Testamento, de maneira clara na teocracia de Israel, aonde o rei decidia segundo a prescrição de Deus, e Jesus faz isso no Novo Testamento, atribuindo a ele mesmo o poder de decidir sobre o juízo de alguém. Então o que Jesus está se colocando? Em igualdade a Deus. Deus é juiz na teocracia do Antigo Testamento, assim como Jesus é juiz, principalmente aqui ele usa a expressão escatológica, no fim dos tempos, ele assume e vai assumir literalmente uma prática que está ligada já a ele, inerente a ele, que é de julgar e de trazer juízo. Tá bom? Então, na condição de rei e de juiz, Jesus também é semelhante a Deus, ou igual a Deus, melhor a palavra igual. Bem, ele ainda usa lá outro texto, Atos 17, 31. Atos 17, 31. Porquanto tem determinado um dia que com justiça de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Então, quem que ressuscitou dos mortos, não é? E que será juiz para definir o destino eterno de todas as pessoas no fim dos tempos. Quem é esse? É Jesus. Logo, Jesus, então, é igual a Deus. Tá bom, queridos? Tanto em condição de realeza, já que uma das funções principais do rei, queridos, era ser juiz. Você vê como esse evangelho por aí está podre, né, irmãos? Podrinho, podrinho. Quanta gente que fala por aí, né? Sou filho do rei. Para atribuir que se é filho do rei vai ser milionário. A principal atribuição do rei é ser juiz. Tá? Né? Tá bom, queridos? Bem, concordamos que o juízo é uma atribuição divina. Hebreus 12, 23, Tiago 4, 12. Porém, como Cristo é divino, então ele tem autoridade para julgar o mundo e seus habitantes. Ou eu assumo Jesus como Deus, ou eu, por não assumir, pagarei pelo próprio juízo que ele estabelecerá por mim. Porque se eu me envergonho de dizer que ele é Deus, ou não creio que ele é Deus, ele mesmo estabelecerá juízo sobre a minha vida, me condenando à morte eterna. Tá, queridos? Então, esta aula aqui, irmãos, diante de tudo que nós já vimos, ela é uma aula assim que é, né, uma espécie de fechamento das aulas anteriores, é eu entender que Jesus não é um Deus diferente.
Tá? Não é mais um Deus, como diria os testemunhos de Jeová, um Deus com letra minúscula. Tá? Não. Mas, como eu disse para vocês, para nós realmente reconhecermos a Trindade e o monoteísmo, tá? Só há uma possibilidade: Jesus ser igual a Deus, para poder você dizer que é o mesmo Deus. Qualquer diferença, a mais ou a menos, em qualquer pessoa da Trindade, tá? Muda a condição de monoteísmo e a condição de Trindade. Para ser Trindade e ser monoteísmo, ou seja, 3 pessoas em um, não é? Triunidade, 3 em um, não é? Para ser um em 3 pessoas, eu preciso, de fato, dizer que, em essência, em poder, em divindade, todas as 3 pessoas da Trindade são iguais. Tá, queridos? Senão, se eu mudar isso, eu descaracterizo essa situação. Tá? Bem, amados, é isso. Deus abençoe vocês. Sexta-feira nós vamos dar, eu pretendo dar um resumo de todas as aulas que nós demos até aqui de reforma protestante, tá? Pegar aquilo que é mais importante de todas as aulas, foram 6, né? Para a gente dar um resumão. Se você puder, não perca, porque de repente você perdeu uma aula ou outra, então a chance que você tem de recuperar todos os ensinos e atualizar a tua compreensão sobre o assunto, tá? Então, sexta-feira, com fé em Deus, nós vamos estar fazendo isso. Bom, a gente vai reduzir um pouquinho o tempo da oração, excepcionalmente por conta disso, e vamos então apresentar isso aos irmãos, tá? Domingo pela manhã tem escola bíblica e a ceia, tá bom, queridos? No mesmo regime, tá bom? Ou seja, de culto agregado, um ao outro, para nós concluirmos até o limite, tá bem? De 11h15, 11h30 é o nosso limite, enquanto as crianças ainda estão sem aulinha, que fica muito pesado. A gente até 12h30, às vezes até passava um pouco, e as crianças aqui o tempo todo é muito pesado para eles. Então a gente está reduzindo um pouquinho isso. Porém, não é? Domingo já volta a aula presencial dos adolescentes, tá bem? Então, nesse domingo, você adolescente, traga a sua liçãozinha, tá bom? Você vai ter aula com a irmã Valéria presencial. A irmã está ajeitando o lugar para ter a mesma segurança que nós temos aqui, o mesmo distanciamento, tá bom? Os mesmos cuidados, tá bom? Mas os adolescentes então terão já a sua aula. A irmã Valéria também vai dar um resumão, não é? Das aulas que já foram dadas, para atualizar bem os nossos filhos, tá bom? Então não perca a aula de domingo, então, para você se atualizar. Você, papai, você, mamãe, incentiva seu filho para estar vindo, tá bom, queridos? Bem, amados, vocês viram eu orando aí pelos irmãos lá do Sul. A gente tem muito familiar lá. A situação nos estados do Sul está muito grave, tá bom, queridos? Por exemplo, a igreja só está se reunindo domingo lá. Durante a semana isso está vedado, é só uma vez por semana, e os casos aumentando muito de Covid lá, não é? Então, queridos, hoje mesmo tivemos a notícia lá, não é? De uma pessoa, de um casal que conhecemos lá quando fomos pregar lá, na última viagem que tivemos lá no Sul, em que uma tia desse casal faleceu hoje, que também é parente da nossa irmã Ana Maria, que também está com Covid, não é? Então, peço que os irmãos orem. Eu senti ela bastante abatida, não é? Porque ela se viu em situação difícil, ainda com uma mãe, não é? De acho que 80 e poucos anos, né? Que já tinha algum problema de saúde, não é? E
mora junto, vive junto, então é um pouco complicado, né? Essas horas separar, ou não está tão presente como estava antes, né? E a mãe agora enferma, quem que cuidava? A irmã Ana Maria, e nessa situação não pode. Então são as circunstâncias que tudo vai gerando e trazendo um pouquinho mais de sofrimento, não é, queridos? Então estejamos orando uns pelos outros. Tá bom, amados? Aqui não é necessário, porque a gente sabe do zelo. Mas eu estive vendo nas igrejas aí, a pessoa pensa que já está liberado. Não está, não. Está morrendo muita gente. Ele deu uma abertura, mas vamos continuar com a higiene, álcool já na mão, máscara, não abra a mão não, porque alguém vai ter barreira domingo aí no canto da praia. Está tendo bastante pressão por causa disso. E algumas igrejas já estão tendo reclamação, de repente a gente ainda vai ser vítima, vamos fechar a gente de novo. Verdade. Irmãos, se você vê a situação da praia, você viu a situação da praia, né? É lamentável. Graças a Deus que nós não somos Deus. Porque tanta gente na praia que dá vontade de fazer os olhos do super-homem, entendeu? Mandar aquele raio assim pelos olhos, entendeu? E exterminar esse povo, que parece que é isso que eles querem. Se cuida, tá, querido? Se cuida. Mauri, encerra, né, querido? Eu estou com limitação física, viu, irmãos? Por isso que eu estou limitando o tempo de pé, estou tomando um pouquinho de cuidado com a da coluna, tá? Graças e paz, amados. Vamos nos colocar de pé. Oremos, amados. Senhor, nosso Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, te agradecemos, Senhor, por tudo que tu tens feito, Senhor, e por tudo que tu és nas nossas vidas. Nos abençoa, Senhor, nos dá a tua graça. Ó Pai querido, move os nossos corações, Senhor, em tua direção, Pai. Que o teu Santo Espírito, Senhor, através do poder da tua palavra, transforme os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas vontades, Senhor, para que possam estar atreladas, Senhor, ao teu querer e à tua palavra, Pai. Agora abençoa o teu povo, Senhor, levando para os seus lares, guardar sobre as tuas potentes mãos. Não deixe nada faltar, providencia todas as coisas. Tu és um Deus de providência, ó Deus, e sabe o que é melhor e a quantidade exata para cada um de nós. Cremos nisso e esperamos de Ti, das Tuas mãos, tudo aquilo, Senhor, que é necessário. Ó Pai, nos dá uma noite de paz, uma noite de tranquilidade, uma noite na Tua presença. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, em o nome de Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém, Jesus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos e que todos digam amém. Uma boa noite para todos, amados. O Ministério Evangélico da Reconciliação convida você e sua família para participarem de seus cultos de louvor, adoração e pregação da Palavra de Deus. Somos uma igreja bíblica que se destaca pela dedicação ao ensino das Escrituras Sagradas. Em nossa igreja, toda a sua família encontrará proteção e orientação de Deus, que é resultado da ênfase que damos à ministração das Escrituras Sagradas. Durante nossos cultos, temos classes dedicadas ao público infantil. Nossos cultos acontecem às quartas-feiras, às 8 da noite. Oração, louvor e doutrina bíblica. Aos domingos, às 7:30 da noite. Oração, louvor e pregação da Palavra de Deus. Ministério Evangélico da Reconciliação, redescobrindo a simplicidade do Evangelho de Cristo. Rua Osvaldo Aranha 790, Jardim Maravilha, Vicente de Carvalho, Guarujá.